E aí, tudo bom com você? Tudo bom é uma pergunta que é meio complicada de se responder, principalmente quando você é vítima de violência doméstica, não é isso? Mas vamos trabalhar para mudar essa sua situação. Hoje eu vim conversar com vocês a respeito de reações, tá? Você se acha capaz de reagir a uma agressão? É engraçado que quando eu faço essa pergunta, as meninas sempre me falam, eu sempre pergunto para as conhecidas, para a família, para todo mundo. Você é capaz de reagir? Ah, não sei. A grande maioria faz, não, eu não sou capaz. Outras dizem, reajo, tenho coragem sim. Aí você vai e adentra um pouquinho mais na situação, aprofunda um pouquinho mais. Aí elas, não, nesse caso eu acho que eu não tenho condição não. Mas vamos lá. Você é capaz de reagir? Se imagine na pior das situações, se é que você não já viveu uma situação assim, e qual a provável saída, tá? Se você já viveu, você pense, o que eu poderia ter feito para sair, tá certo? É uma responsabilidade muito grande isso na defesa pessoal. Por quê? Porque se você falha, você aprende, você vai treinar, mas se você falha, você tende a culpar quem lhe ensinou. E esse peso vem todo em cima da gente que passa a informação para você. E de certa forma é justo, não tiro sua razão não. Você não tem arma nenhuma e de repente você aprende uma, duas posições que podem salvar a sua vida e você, na hora de reagir, se apega a essa posição com toda a veemência, com toda a força do mundo, mas nem sempre ela vai funcionar. Entenda, você precisa automatizar os movimentos. Você precisa ter o movimento como reflexo do seu corpo, tá certo? Então assim, as situações elas variam muito de acordo com o cenário. Em âmbito doméstico, você tem dentro de casa móveis, objetos pontiagudos, você tem vidros, você tem o piso escorregadio, então o terreno já não vai ser tão firme como, por exemplo, uma calçada de meio de rua. Você tem escadas, pode ter ou não escadas. Você encontra os mais diversos tipos de cenário, na verdade. Dentro do banheiro você tem um chão super escorregadio, geralmente um box de vidro, tá? E é extremamente necessário que você aprenda a reagir dentro desses ambientes. Ter uma reação correta, no ambiente correto, com a intensidade correta de força. Afinal de contas, uma reação mal sucedida vai trazer de volta o instinto de vingança por parte do agressor. Né? Isso se ele está me agredindo e eu tento uma reação, é normal que ele queira neutralizar a minha ação, tá certo? Para que a agressão possa continuar, especialmente se esse agressor for do tipo dominador, tá? Então ele vai continuar reagindo até que você cesse. Nesse caso aí, na agressão por parte dos dominadores, eu aconselho sempre que você espere a tempestade passar. Tá? Você se encolha num canto de parede, de preferência numa quina, tá? num encontro de paredes, que aí você vai estar com suas costas protegidas, a sua cabeça e toda a lateral do corpo. Do outro lado você vai usar as mãos para proteger cabeça e costelas. Em posição fetal, abraçada com o joelho, você vai esperar essa agressão passar. Tá? Eu ensino crianças, tá? Por muito tempo eu dei aula de jiu-jitsu para crianças e é incrível. E nessa turma de criança tinha a minha filha, tá? Minha filha na época ela começou a treinar com 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Elas aprenderam a andar no tatame, então a educação que elas tiveram na arte marcial foi muito boa, o que facilita muito a minha vida hoje. Elas são super disciplinadas, são super educadas e são felizes. Não existe militarismo aí
nesse nosso mundo não. Elas aprenderam realmente o significado o lado bom da arte marcial, o significado da disciplina correta, sem que haja coação para que elas se desenvolvam, para que elas obedeçam. Então nessa turma tem aproximadamente 12 crianças e eu fui ensinar o mata-leão. Tá? O mata-leão é um estrangulamento onde você oclui as vias aéreas é uma esganadura, onde você oclui as vias aéreas do seu adversário usando o seu bíceps e antebraço, tá? Então você encosta isso aqui na traqueia, você pressiona e com a outra mão você faz um ajustezinho aqui atrás da cabeça. É muito comum no MMA. E a minha filha, ela aprendeu, então no final do treino eles praticaram. O mata-leão é comum um ou outro tossir, porque você está estimulando a traqueia. E no final do treino, eu reuni as crianças e fui falar dos riscos que o mata-leão traz. Eram crianças entre 4 e 12 anos. A minha filha era mais nova, ela tinha 6 anos na época. E aprendeu o mata-leão. No final cheguei, pessoal, ó, não brinquem com isso com o irmãozinho, não brinquem com isso com o priminho, não brinquem com isso com ninguém. Por quê? Porque isso é uma coisa séria e você não deve brincar com esse tipo de posição, porque você vai machucar o pescoço do seu amiguinho, ele vai ficar sem respirar e você vai fazer muito mal a ele. Tá bom, tá combinado, todo mundo combinado. E seguimos. Passou o tempo, minha filha continuou treinando e já com 7 anos e aprendendo e ouvindo sempre que o que se aprende na academia só serve para se defender ou defender terceiros, defender quem ela goste. E ela sempre levou isso com ela. Na primeira série dela, ela estava brincando com os menininhos na escola e o melhor amiguinho dela começou um confronto, começou uma briga de escola, jogando futebol, com um menininho que tinha fama de bater em todo mundo na sala de aula, inclusive nas meninas. Só que ele nunca bateu nela, na Maria, na minha filha. E nesse dia, esse menino começou a chutar o melhor amigo dela e ela correu no meio para separar. Ela separou a briga. Só que o menino, o agressor, que batia nas outras crianças e nas meninas, ele revidou com um chute nela. Ela começou a me contar, eu comecei a tremer. Pai, né, vou ter que ir lá, satisfação com o pai da criança, com a escola, esclarecer o que houve, tarará. E eu perguntei, você fez o que, minha filha? Ela fez, não papai, eu passei ele pro chão. No jiu-jitsu a gente usa queda como passar pro chão. Ah, passei tal lutador pro chão de tal jeito, eu passei não sei quem pro chão. Quer dizer que eu o derrubei, que eu entrei, eu fiz uma projeção, entrei uma queda nele. Não papai, eu passei ele pro chão, peguei as costas e dei um mata-leão nele, do jeito que você me ensinou. Eu fiz, tá certo filha, mas você apertou? Não papai, só quando ele tentou sair. Veja essa frase. Ela só apertou quando ele tentou sair. Então a criança de 7 anos, bem treinada, ela soube usar para defender o amigo, soube usar uma posição para defender o amigo, para se defender quando foi agredida e teve a responsabilidade de só apertar a esganadura, o mata-leão, quando o agressor esboçou a reação. Onde é que eu quero chegar com esse ponto? Os níveis de reação têm que ser muito bem calculados. Eu não posso nunca exacerbar a minha força, principalmente quando eu estou reagindo dentro de casa. Eu não posso nunca, com um empurrão, por exemplo, pegar uma faca e reagir com uma arma branca a um empurrão. Um empurrão, levei um empurrão, é hora talvez de, se quer evitar a confusão, argumentar verbalmente, usando sempre o que eu falo sempre, CNV, comunicação não violenta. Pratique isso. Ou, por exemplo, alguém está me agredindo com uma faca e eu querer simplesmente conversar. Então são situações completamente
opostas. Eu vou ter que tomar cuidado com tudo que vem dentro da minha casa, com tudo que a violência vai me trazer, tá certo? Se eu for a vítima. E eu quero mostrar para vocês que existe muita coisa dentro da sua casa, no banheiro, na cozinha, na sala, no quarto, que vai poder lhe ajudar na hora na hora que você precise reagir com veemência, com força, que você precise lesionar de maneira grave o seu agressor, tá? Então, vamos lá. Uma tentativa de estupro, uma tentativa de homicídio, uma situação em que você está sofrendo esganadura, já está prestes a desmaiar. Esganadura, pescoço, geralmente é essa a mais usada. Quando você está, por exemplo, caída, tomando chute, tomando soco. Então, esse tipo de situação, ela exige uma resposta à altura ou até mais violenta. Mas entenda o seguinte, quando você toma a decisão de reagir, você passa a ser o agressor, tá? Você passa a ser a agressora. Então me diz o seguinte, você tem coragem? Você tem coragem de reagir? Você tem coragem de tomar para si o poder da reação? Engraçado que sempre que eu pergunto isso, muita gente diz, não tenho. Mas imagina que é teu filho. Imagina que é tua mãe, tua irmã, tua melhor amiga. E aí, você tem coragem de reagir? É engraçado que quando é com a gente fica meio cauteloso, não é isso? Mas aí é só você colocar um terceiro na história que a coisa muda de figura. Mas eu tenho certeza absoluta, e é o único instinto que sobressai ao instinto de sobrevivência, é o instinto materno, o instinto de proteção materna. Então, se você diz, não, eu jamais teria coragem de cortar alguém com uma faca. Sim, você não teria coragem se você estivesse sendo agredida. Mas e se estivessem agredindo o teu filho? Se estivessem espancando o teu filho? Você teria coragem? Se essa fosse a única alternativa que você tivesse para livrar o seu filho da possível tragédia? Creio eu que sim. Tá? Então, nesses casos extremos, o que tiver à mão vai servir para lhe ajudar. Tá? Então, eu vou te ensinar mais para frente a usar as próprias mãos, tá? Mas como exige um pouco mais de técnica, eu vou te dar logo um plano de emergência, tá? Eu vou te dar logo uma saída rápida com o que você tiver na mão. Eu juntei alguns objetos aqui para mostrar para vocês, tá certo? Vamos começar com, toda casa tem, creio eu, tá? Um abridor de vinho, certo? Então aqui, ele fechado, eu já posso usar essa parte, certo? Use sempre como se fosse um picador de gelo para bater aqui, tá? Dando martelada com a mão. Então você segura, certo? Aperta e deixa sempre uma partezinha para fora, suficiente para bater com essa parte, tá certo? Como se fosse picador de gelo. Onde é que você vai acertar? Sempre nas partes moles, tá? Septo nasal, entrando lateral aqui, tá? Então, septo nasal, globo ocular, pescoço, certo? Na cabeça, globo ocular, septo nasal, pescoço e têmpora, tá certo? Então você sempre vai bater como se fosse picador de gelo, aqui, aqui, aqui ou aqui, tá? Geralmente perto do ângulo da mandíbula, que é onde tem o canal auditivo, e o agressor possivelmente vai sentir muita dor com esses golpes e aborte o que ele esteja fazendo. No socorro médico tem outro estímulo que chama estímulo doloroso,
que você também pode usar no osso externo, tá bom? Então qualquer pancada aqui ela dói muito, certo? Outra coisa que você pode usar, isso aqui é um descascador de batata, cenoura, maçã, um descascador, tá certo? Mesma coisa, ó. E esse daqui ele ainda é grande o suficiente para ter os dois lados. Eu tenho uma ponta de metal, eu tenho uma ponta mais robusta aqui do cabo, tá certo? Sempre uso essa ponta aqui se precisar, porque ela é mais confiável que essa outra aqui, tá certo? Nunca tente furar, o maior erro é tentar furar, tá bom? Tente sempre bater de novo como se fosse um picador de gelo. Mesma coisa, uma conchinha lá de cozinha, bate, sempre bate, isso aqui é uma arma forte, tá bom? Eu peguei a bolsinha de maquiagem da minha filha, vamos ver o que tem dentro que possa ser usado talvez para te ajudar na situação em que você precise. Uma máscara, tá? De um rímel, certo? Ela pode usar também. Nesse caso aqui eu colocaria minha mão aqui, já que o fundo não machucaria o meu dedo, tá? E usaria principalmente na têmpora, tá certo? Com uma mão eu apoiaria, com a outra eu bateria, tá certo? Bate na têmpora, bate de frente, na têmpora e de frente, tá bom? Vamos lá ver o que a gente tem mais aqui dentro. A gente tem um pincelzinho aqui com rabinho de sereia, tá? Bem pontiagudo por sinal, então aqui certamente seria olho, tá certo? Olho e pescoço, do mesmo jeito lá, batendo olho e pescoço. Como esse aqui é uma ponta bem afiada, eu poderia também bater aqui, tá? Lateralmente, no pescoço, tá certo? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Sim, aí aqui já não precisa explicar tanta coisa. Uma tesourinha de unha, tá? Com certeza usaria aqui do mesmo jeitinho lá, certo? O dano muito grande. Uma escova de dente, tá? Mesma coisa. É isso que tem na bolsinha dela. Tem mais outros pincéis pequenininhos. Uma caneta, se tiver ao seu alcance, tá? E é o que eu sempre falo. Na sua casa você tem diversos lugares com diversas armas para se reagir. Mas nunca, nunca, nunca corra para a cozinha. Porque na cozinha você vai ter faca, você vai ter garfo, você vai ter espeto, você vai ter copo de vidro, você vai ter... Pode ser que você tenha panelas quentes no fogo, com líquidos quentes que possam ser usados contra você. Então, cuidado também para onde você se esconde. Então, se eu corro pro banheiro e chego lá, só tem a bolsinha de maquiagem da minha filha, eu vou procurar dentro dessa bolsa o que eu possa me defender e vou guardar, tá? Caso eu esteja acuado e realmente precise, eu vou usar, tá? Se eu corro pro escritório e lá tem uma caneta, eu vou segurar essa caneta e vou ficar com ela na mão, tá? Ela pode ser usada com ponta e sem a ponta, tá certo? E assim, pensa no seguinte, sempre que você usar alguma coisa, essa coisa também pode ser usada contra você. Pode ser que você perca esse objeto. Então, mesmo que você comece o ataque, se você vir que vai perder esse objeto, arremesse esse objeto o mais longe possível, se possível embaixo de um sofá, se possível embaixo de qualquer coisa, mas arremesse esse objeto para bem longe de você, tá bom? Nunca, nunca, nunca deixe que a confusão chegue a esse ponto na presença das crianças. E se chegar, mande que as suas crianças se retirem do local. Combina isso com ela previamente. Ó, filha, filho, se isso acontecer, corre para casa do vizinho, chama o vizinho, explica o que está acontecendo. Se tranca no quarto, passa a chave e espera acabar. Não corra nunca para junto dos seus filhos, porque possivelmente eles serão usados contra você e com certeza se tornarão mais uma vítima na situação toda
e ainda vai tornar muito mais difícil a sua fuga. Então, treine as suas crianças para que elas possam pedir ajuda, tá certo? Para que elas possam ir falar com o porteiro, falar com o vizinho, ligar para o pai, ligar para a mãe, ligar para a melhor amiga, para que eles possam te ajudar e não te atrapalhar nessa situação toda. E isso daí eu já estou falando quando você já está bem aprofundado na violência doméstica, quando você já é uma vítima recorrente, quando você já apanhou, já fez denúncia, já tem medida protetiva e nada disso adiantou. O cidadão ainda está lá, ainda está te agredindo, ainda está indo atrás, e as brigas geralmente são frequentes e você nota que a violência ela é cada vez maior e chega até o ponto de morte, que é isso que a gente quer evitar a qualquer custo com esse tipo de reação. Agora lembra sempre, eu tenho visto sempre, antes desse lembra aí, eu tenho visto sempre nas minhas redes sociais, como eu estou envolvido de cabeça 100% no assunto, então as publicações começam a chegar para mim. E eu tenho visto muito curso de faca, de manuseio de faca, de combate com faca, arma branca. E nesses cursos, a presença do público feminino é muito intensa. A presença está muito, muito, muito intensa, muito grande, a procura muito grande. Mas é o que eu sempre falo com o pessoal do clube de tiro, principalmente, porque lá eles mexem com arma de fogo o tempo todo. Alguns gostam de lâmina, gostam de faca, eu gosto muito de facas e de arma de fogo. Para mim, instrumentos bélicos, eles têm um fascínio aí, deve ser meu lado lutador, meu lado meio samurai que puxa para esse lado. E a gente sempre fala o seguinte, você atirar em alguém pode ser uma reação de destempero, uma reação emocional de imediato, que você aponta e puxa um gatilho. Mas você puxar uma faca, correr atrás, cortar, cutilar alguém, isso é de uma frieza sem tamanho. Principalmente quando você está sujo de sangue. Então imagina, você começa uma reação onde eu pego um pincelzinho desse aqui, um brushzinho desse aqui, e fura alguém, o sangue ele vai jorrar aqui, ele vai pingar, certo? E esse sangue ele vai vir para minha mão, então isso aqui vai ficar escorregadio, já na próxima vai escorregar, não vai servir tanto, eu vou estar embebido em sangue. E aí, você está pronta para isso? E se a sua vida depender de estar nessa situação? E se a vida do seu filho depender de estar nessa situação? Então é nisso que a gente tem que pensar. É nessa frieza de momento que a gente tem que pensar. Por quê? Porque pode ser que você infelizmente chegue à situação de precisar usar qualquer uma dessas coisas. Pode ser que você chegue ao extremo de precisar escolher entre a sua vida e a vida do seu agressor. E se você não estiver muito bem preparada psicologicamente para isso, pode ser que você falhe e essa vida seja sua, essa vida ceifada seja sua. Ou, pior, eu falo como pai, seja a vida da sua criança, do seu filho, tá certo? Então pensa muito bem nisso, pensa no cenário, estude. Eu vou fazer outro vídeo mostrando do que cada coisinha dessa aqui é capaz, para que vocês tenham uma ideia, tá? Eu vou usar cada uma dessas que eu mostrei aqui de maneira correta para que vocês vejam como é que elas funcionam, tá bom? Prometo, esse vai ser meu próximo vídeo para vocês. Mas pensa muito bem em tudo isso que eu te falei. Se a sua vida depende disso, o que você é capaz de fazer para permanecer viva? Você consegue lidar com essa situação tendo calma? Sim, porque se você perder a calma, você não vai conseguir pensar. Muita gente congela na hora do medo, muita gente se exalta na hora do medo. A reação do ser humano quase sempre é imprevisível, tá? Mas se você é educado, lembra que eu falei da minha filha que deu um mata-leão e disse:
eu só apertei quando ele tentou fugir, você também tem que ter esse discernimento. Você tem que ser treinado a esse ponto de isso aqui é suficiente para neutralizar. Essa é a hora de parar. Então, o treinamento de qualidade vai lhe trazer isso. E não acho que eu seja uma pessoa violenta por estar te falando esse tipo de coisa. Não. Eu só penso no seguinte: se é a minha vida ou a vida de quem está me agredindo, eu vou sobreviver. Se é a vida da minha filha, das minhas filhas ou do agressor, sinto muito a mãe do agressor, ela vai chorar. Antes a mãe do agressor que eu chorando pelas minhas filhas. Então, é esse o recado que eu tenho para dar para vocês. Se a sua vida está em jogo, se a vida dos seus filhos estão em jogo, a chance é sua. E esteja bem treinado para isso, tá bom?